Boa noite. Se você ainda não conhece o NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar onde falamos sobre saúde de forma a trazer a base científica, conhecimento com qualidade, com responsabilidade, que sustentam as práticas integrativas. Aqui a gente cuida das pessoas e não das doenças. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema deste mês, que é o Outubro Rosa. Então nós vamos falar sobre câncer. E agora? Só o diagnóstico já assusta, né? Quando você recebe um diagnóstico desse, parece que o mundo caiu. Se você não me conhece, eu sou Ana Monteiro, eu sou advogada de formação e a doutora Amanda vai fazer essa live comigo, já está por aqui, vou te chamar. Aqui. Eu sou Ana Monteiro, sou advogada, terapeuta quântica, terapeuta neurobiológica vibracional, e hoje nós estamos aqui com a nossa querida doutora Amanda, que já está aqui conosco, que é doutora Amanda, eu vou ler, tá, Amanda, para não errar. Não precisa ler tudo. Farmacêutica clínica integrativa, mestre em análises clínicas, doutora e pós-doutora no PhD em ciências, especialista em laser acupuntura, e ela vai contar para a gente mais do que ela já se traz de bagagem aí nesse currículo, nessa história, e além de tudo, né, é nossa aqui do NUSP, é conselheira aqui no NUSP, é uma honra para nós aqui no NUSP ter você com a gente. Obrigada, doutora Ana, pela apresentação. É uma honra para mim estar aqui falando desse tema tão importante e tão sensível ao mesmo tempo. Porque muitas pessoas ainda não acreditam que as práticas integrativas, que a gente vai falar bastante hoje, podem e ajudam muito, tanto na prevenção quanto no tratamento e nos cuidados paralelos, que eu não chamo de paliativos porque nem sempre os pacientes estão terminais, às vezes eles estão super bem. Com as práticas integrativas, isso, a gente tem um monte de artigo científico explicando e comprovando tudo isso, né? A minha função aqui no NUSP é trazer um pouco da ciência, um pouco das comprovações científicas, dos estudos clínicos, de revistas de alto impacto, que comprovam a ação das práticas integrativas. E hoje, especificamente, a gente vai falar no combate, na prevenção do câncer e no tratamento dos efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, da depressão, que muitas vezes vem junto com o diagnóstico, do burnout, da síndrome do pânico, que a gente vê muitos pacientes oncológicos com essa síndrome também, e trazer um pouco mais de esclarecimento, né, e a gente conscientizar a população como um todo que a prevenção ainda é o melhor remédio. E as práticas integrativas entram muito forte na prevenção. Exatamente. Então, eu já quero te deixar super à vontade para trazer para a gente, Amanda, a sua experiência com esse tema, com os seus clientes, como que você vê isso acontecer no seu consultório. Qual é a sua experiência com relação a tudo isso que você falou? Os clientes, quando chegam para você arrasados, chegam para você quando já estão dentro de um processo de quimioterapia, de um tratamento mais tradicional. O que você observa? Alguns pacientes vêm, né, tem dois grupos de pacientes, eles vêm já no tratamento, no tratamento da quimioterapia ou da radioterapia. Também já tem pacientes com câncer de língua que estavam em tratamento com radioterapia, que é uma terapia muito agressiva, né? Ele deixa o paciente, principalmente quando é em alguma parte da boca ou na tireoide, as pessoas vêm muito sensíveis porque machuca muito o tratamento, né? Fisicamente ali, a pessoa fica sem poder comer direito, e isso causa já uma certa depressão no paciente. E os resultados são incríveis, são incríveis. A minha última paciente que eu atendi, a gente teve um resultado lindo. Ela veio no tratamento de câncer de língua, estava em radioterapia, ela tinha que fazer 30 sessões. E no grupo de tratamento que ela estava, 50% dos pacientes desistiam do tratamento na primeira semana do tratamento, pelos efeitos colaterais. Então, a gente fez todo um protocolo com acupuntura, com fórmulas para diminuir a inflamação, tanto fórmulas locais, de bochechos mesmo locais, com ervas fitoterápicas, fórmulas prescritas para diminuir a inflamação sistêmica delas de uma forma muito natural,
aromaterapia para acalmar a mente e trazer essa vontade de comer novamente. E a acupuntura que tem um efeito incrível aí, com milhões de artigos publicados falando no tratamento em paralelo ao tratamento do câncer. Fora isso, a gente fez toda uma prescrição da dietoterapia chinesa, que a dietoterapia chinesa vai fazer o quê? Ela vai dar alimentos para os órgãos e meridianos que estão em desequilíbrio. E, provavelmente, cada paciente é único, mas os meridianos ficam mais em desequilíbrio no tratamento do câncer, tanto na quimio quanto na rádio, fígado, baço, pâncreas e estômago, eles são muito agredidos. Então, a gente vai dar os alimentos para proteger e fortalecer. Paralelamente, o rim, né? O rim é a nossa energia vital. Então, a gente dá muitos alimentos que vão trazer essa energia vital. A gente também trata muito a mudança de hábitos de vida. Normalmente o paciente oncológico ele vem, né, com um histórico, às vezes familiar, às vezes não, mas ele vem com um históricozinho ali de uns hábitos de vida sem fazer atividade física, alimentação ruim, muito estresse, tomando muita alopatia, né, a preocupação excessiva. Então ele já não tinha os hábitos de vida tão saudáveis. Claro que tem exceções. Então a gente começa a mudar os hábitos de vida e o paciente se sente muito melhor. É porque o câncer está sendo tratado? Também. Mas a gente está tratando o paciente como um todo, a gente está tratando a raiz do paciente. E ele vai ficar se sentindo melhor, né? A energia vital dele volta, o brilho nos olhos volta, a vontade de viver volta. É muito lindo quando a gente vê o tratamento. Já em paciente com aquela mucosite oral, né, que é muito típico quando faz tratamento com quimioterapia, acontece uma mucosite oral que é como se fosse, para quem não conhece, milhares de aftas na boca. O paciente não consegue comer. Né? Então, isso também agride bastante o paciente. E a gente faz a laser terapia, às vezes só o laser, ou às vezes a terapia fotodinâmica, que é o laser com azul de metileno. E assim, na terceira sessão você vê a melhora do paciente. Incrível, incrível, incrível. Pacientes com câncer de mama, que fazem radioterapia, o laser ajuda demais. Quando a gente associa o laser com a acupuntura trazendo energia vital, cuidando dos meridianos, cuidando da inflamação sistêmica, e o laser cuidando tanto da inflamação sistêmica quanto local, dá aquela analgesia, né? Aquele conforto, e a paciente começa a ver a cicatrização melhor, mais rápida, ela tem já aquele gás de continuar no tratamento. Então, fora isso, né, com a nossa escuta acolhedora, porque eu vejo, às vezes, muitos profissionais de saúde precisam mais trabalhar a escuta, a empatia, se colocar no lugar do paciente. Você já fez a consulta lá comigo, você sabe que a consulta dura 1h30, 2 horas. Às vezes o paciente precisa falar. A gente precisa ter aquela escuta terapêutica, aquele acolhimento do paciente. E a escuta terapêutica cura também. Com certeza. É muito interessante ouvir toda essa abordagem, que é uma abordagem incrível, que é terapêutica, que é integrativa, e que se ajusta, por exemplo, a forma como eu atendo. Eu tive uma paciente com câncer de mama, e a minha abordagem, para quem não me conhece aqui, desculpa, na hora que eu estava me apresentando, foi na hora que eu estava colocando a Amanda aqui, eu trabalho com a base muito forte na física quântica, né? Então, o meu trabalho, ele se associa, por exemplo, a esse trabalho da doutora Amanda, que é fantástico, porque a gente trabalha a origem informacional do câncer, né? E aí eu vou falar do câncer de mama, que a gente está no Outubro Rosa, né? E rosa aqui. Eu vim de preto porque eu me lembrei que, às vezes, quando eu estou com uma roupa mais clara, eu estou com dificuldade de ler aqui quando tem comentários, sabe? Eu digo, hoje eu vou ficar de preto. Então, gente, o que é essa raiz informacional? É um conjunto de física quântica com filogenia, com ontogenia. Então, a gente estuda a origem embriológica do tecido afetado no câncer. Então, cada tecido, cada órgãozinho que a gente tem dentro do nosso corpo, dessa nossa estrutura, tem uma função biológica. Essa função biológica, né, nós temos basicamente 3 grandes camadas embriológicas, né? Uma se desdobra em mais 2, mas são 3 grandes, que é ectoderma, mesoderma e endoderma, e isso nos remete
Então, são duas coisas, a função biológica do órgão e a forma, dependendo dessa camada biológica, a gente entende a forma como aquela doença está, se essa doença está no início, se aqueles sintomas, é porque já, na verdade, são sintomas que nos dizem que já está em processo de cura. É um olhar completamente diferente do olhar da medicina tradicional, que vai direto nos sintomas, e aí você tem todo esse processo de quimioterapia, de radioterapia, que acaba, na verdade, cortando o processo natural do organismo que nós temos, que é um processo de autocura. Todo mundo, numa escala assim bem menor, né? Mas para a gente entender, todo mundo já cortou o dedo e já viu o dedo curar sozinho. Isso acontece porque o nosso sistema biológico, todo o nosso organismo, ele tem uma evolução biológica de bilhões de anos, e isso é o que acontece. E acontece tanto para um cortezinho, quanto para um processo mais, para uma desestrutura de fisiologia, de funcionamento orgânico, que é isso que é o adoecimento, é uma mudança na fisiologia da função daquele órgão. Então, vamos trazer isso para o câncer de mama. O que é, para que serve a mama, do ponto de vista biológico, e puxando isso para um pensamento paralelo, vamos dizer assim, né? As mamas, elas servem para alimentar. O seio é para dar ninho, é para dar colo, é para alimentar, é para cuidar, né? Então, se você tem uma questão, uma dificuldade de relacionamento com filhos, principalmente, ou com filho ou com mãe, ou com seu parceiro, você tem a possibilidade de desenvolver um câncer de mama. Isso nos dá, inclusive, a noção de por que o câncer é no lugar tal. Por que eu tive um câncer e por que o câncer de mama? Né? E aí, vou encaixar aqui a física quântica. A gente tem, na física quântica, a percepção já comprovada cientificamente que tudo é vibração, tudo é energia, vibração. Hoje, mais cedo, estava editando o webinar do Dr. Francisco de Biasi e estava revendo essas informações interessantíssimas, né? Que o processamento quântico do cérebro, né? Que, infelizmente, isso é uma informação que rendeu o prêmio Nobel para o Sir John Eccles, lá por volta de 1960, 70, e até hoje isso não é colocado nas faculdades de medicina. Então, existe um processamento quântico. A nossa intenção, ela literalmente influencia na emoção, que é a química do nosso corpo. Então, se você tem um relacionamento, um impacto emocional grande, uma perda, por exemplo, de um filho, isso pode ser efetivo ou pode ser conotativo. Você pode perder, por exemplo, um cachorrinho que você tem como filho. Pode perder a empresa, que é um filho. Isso pode afetar a fisiologia do órgão que foi biologicamente evoluído dentro do sistema biológico, da evolução biológica, para esse ninho, para esse cuidar do ninho. Então, aí a gente tem a ponte para cuidar do que aconteceu emocionalmente com aquela pessoa. Então, se eu tenho essa informação, se eu conheço esse sistema, conheço a biologia, sei a função do órgão, eu tenho uma ponte para entender e para chegar nessa pessoa, para fazer esse acolhimento que você falou. Sim. De conversar com essa pessoa a respeito do que ela está vivendo e que fez com que o organismo dela precisasse sair da homeostase, sair do funcionamento, né, normal, né, de homeostase, de equilíbrio, e precisou mudar essa fisiologia, porque qual é a lógica biológica? Se eu estou tendo um problema no meu ninho, vamos falar da mama, eu preciso alimentar melhor esse ninho, eu preciso de mais células para ter mais leite. É uma lógica biológica. Sim. Então, isso faz com que, dependendo do tecido, né, porque câncer de mama tem algumas variações, mas se a gente estiver falando ali do tecido endodérmico, da glândula mamária, a gente
vai pensar, né, vai entender que o aumento de tecido que a gente entende na medicina tradicional não, na medicina convencional ocidental, vê isso como um tumor e um problema, na verdade é um sistema do próprio corpo para tentar solucionar uma questão emocional. E aí, se a gente entra, né, eu sei que esse é o senso comum, a toda a sociedade, mas como não vai fazer tratamento? Não vai? Às vezes precisa, às vezes está num ponto que eu preciso do tratamento convencional para tirar da crise. Tá? Às vezes a gente precisa do tratamento convencional porque já está avançado num ponto, porque o meu organismo ele vai fazer o que ele pode, vai ter uma epicrise e vai se resolver. No entanto, essa epicrise às vezes é tão pesada, tão forte, que aí eu preciso realmente desse cuidado alopático para me tirar da crise. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que esse processo natural do organismo de autocura, ele seja interrompido. Né? Então, esse processo de quimioterapia, de radioterapia, quando ele é muito extenso, ele acaba debilitando muito mais do que curando. Ele, na verdade, não cura. Né? Ele debilita muito o paciente. Você falou uma coisa muito importante, né? Falou da mama, dos tecidos que envolvem a mama. Então, há 5.000 anos atrás, os chineses já tinham, com a sua sabedoria, mapeado o meridiano que passa pela mama. Então, o meridiano do estômago, que está acoplado com o baço pâncreas, ele começa aqui, na sobrancelha, passa pelos olhos, e ele se abre e ele passa exatamente em cima da mama, descendo até 4 dedinhos ao lado do umbigo e vai até a ponta do pé. E é muito importante que a gente hoje em dia, a medicina moderna fala que o nosso intestino, o nosso estômago tem que estar funcionando direitinho, porque é onde produzimos as células do sistema imune, é onde produzimos alguns neurotransmissores de harmonia, de saúde, de bem-estar, de paz, de calma, como serotonina, dopamina. E esse meridiano, ele passa por aqui. Quando ele é afetado, e ele é afetado como, segundo a medicina chinesa? Pelos nossos sentimentos, pelo excesso de pensamento, pelo estresse. Quando você está usando muito a sua energia mental, você desequilibra esse meridiano, baço, pâncreas, estômago, que estão acoplados, que passa exatamente em cima do mamilo. Então, normalmente, é esse desequilíbrio energético, que é por isso que pode acontecer esse caso. E é por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental. A nossa saúde mental, ela tem que ser o primeiro objetivo ali quando chega o paciente. Como é que está a sua saúde mental? Como é que está a sua energia? Como é que está a sua memória? Como é que está seu estresse, como está o seu sono? Não adianta o paciente me falar, eu como bem, eu faço atividade física todo dia. E como é que está o seu sono? E seu intestino funciona? A gente vê casos, Ana, de mulheres que têm uma história de constipação intestinal da vida toda. São de anos. E aí, você tem essa constipação intestinal há quanto tempo? Sempre tive. Tem um paciente que já ficou 12 dias sem ir no banheiro. Gente, isso inflama o seu corpo de uma tal maneira que vem a origem daquela palavra enfesada. A pessoa está cheia de fezes, ela não consegue nem pensar, ela não consegue nem raciocinar. Você imagina, se você fica um dia já é difícil, imagina uma pessoa que fica uma semana, dias. Meu intestino funciona, é normal. É normal, ele funciona um dia sim, um dia não. É normal. Gente, não é normal. E quando a gente traz esse equilíbrio de volta para a mulher, né, principalmente a gente está falando aqui do câncer de mama, o resgate da saúde e da energia vital é incrível, é muito importante. E aí entram os florais, eu acredito muito na energia dos florais quânticos que a gente usa no nosso dia a dia de trabalho, da aromaterapia, que já tem estudos científicos lindíssimos com a aromaterapia, no tratamento, né, paralelo ao combate ao câncer, e todas as prevenções naturais, que a gente chama, né, de suplementos gratuitos do universo, como a minha mentora Fran Castro fala. Tem tanta coisa que a gente pode fazer pela gente ali. Mas é caro. Mas eu não tenho dinheiro. Mas o quê? Gente, é uma caminhada de 30 minutos, 3, 4 vezes por semana. É você tirar produtos tão industrializados e conservantes e corantes e voltar para alimento da terra. Tanto é que os alimentos, os tubérculos, são os que fortalecem o meridiano do baço, pâncreas, estômago na medicina chinesa. E hoje em dia, na nossa medicina moderna, a gente já sabe que cada vez mais você tem que comer alimentos vindos da natureza, prontos, onde você cozinha eles. Não desembalar e se descascar mais. Exatamente. Então, esse
essa volta da nossa antiguidade que chamam, né, de medicina alternativa, né? Medicina ancestral, que na verdade é a medicina verdadeira. É a verdadeira, é a verdadeira. Então a cura está na natureza, né, Ana? Que já são muito importantes. Aí, se você prestar atenção aqui, ó, nos seus pensamentos, na sua história de vida, porque quando você tocou num ponto, né, de o cliente não vai ao banheiro, às vezes, há uma semana. Se um cliente chega comigo e fala isso, o que eu vou perguntar primeiro para ele? Que merdas você está segurando na vida? Porque aí a gente faz todo aquele raciocínio. Isso, não tinha pensado nisso, sabia, Ana? É muito importante. Pensa sempre na função biológica do órgão. Para que serve o intestino? Para soltar, para ele mandar embora, eliminar o que não te pertence mais. A vida dele que ele está segurando. Quais são as merdas que você está segurando na sua vida? Que merdas são essas que você não está deixando ir embora? Do ponto de vista, sabe, emocional, das relações, às vezes é no trabalho, às vezes não está conseguindo. Tem a ver com a questão da digestão. Geralmente quem está com problema no intestino já também tem alguma questão ali com o estômago, porque é o sistema digestório. Acoplado. Né? Então aí, o que é que você não está conseguindo digerir? Ou então está digerindo, mas está difícil de se livrar dessas, né, coisas que você talvez não possa nem falar. Você não consegue se livrar. Né? Então, assim, é importantíssimo todo esse conjunto. Alimentação, atividade física, o sono, mas essa questão mental, por que isso virou uma paixão minha, né? Quem me conhece sabe que eu sou advogada de formação, também me formei em administração de empresas, advoguei por 25 anos, mas esse conhecimento me pegou de um jeito, eu me apaixonei de um jeito, porque traz para a gente a compreensão do início mesmo, de como as coisas funcionam, tanto na questão da saúde quanto nos conflitos relacionais, porque os conflitos relacionais têm a ver com isso tudo que a gente, né, que a gente está vivendo, como a gente pensa, sente, age, interfere nas nossas relações, interfere na nossa saúde. E a física quântica vem, prova, assim, isso de uma forma irrefutável, mesmo que a gente não consiga entender direito esse negócio, né, que muita gente tem dificuldade, mesmo que seja completamente contraintuitivo, porque a gente já tem todo uma gama de conhecimentos, né, que a gente vai aprendendo desde criança, então às vezes é difícil olhar para a física quântica e aceitar, né? Pelo menos aceitar, compreender um passo a mais, mas aceitar pelo menos que é assim, tem 100 anos, né? Quando a gente olha as questões pelo ponto de vista materialista, a gente está se colocando com um atraso de um século, pelo menos, né? O materialismo científico, ele é do século XIX para trás. Então, olhar as questões, entender que é o nosso pensamento, ele imbuído de intenção, é isso que faz a matéria acontecer, inclusive essa matéria aqui, né? E unir todo esse conhecimento e com todos esses cuidados. Então, imagina, a pessoa tem que fazer todos esses tratamentos, né? Para ajudar, para colocar para frente, mas precisa entender a raiz, precisa cuidar dessa informação dos pensamentos, e às vezes eu digo, poxa, mas eu não penso nisso. E aí a gente vai aprofundar, porque nós temos todo um inconsciente, informações que a gente herda. A gente não herda problemas, é um percentual muito pequeno, e isso está comprovado cientificamente, de doenças que a gente herda efetivamente no DNA. Então, temos a epigenética. Vamos falar um pouquinho de genética e de epigenética também, para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre isso, né? Os testes genéticos estão em alta agora, todo mundo quer saber a sua probabilidade genética de ter câncer. E fazem aqueles testes genéticos, aí vem um monte de gene, um monte de polimorfismo genético, falando que você tem propensão ao câncer. Né? Mas continuando, eu não queria te cortar. Depois eu vou falar da genética e da epigenética. Vai falando. Você herda a informação, você herda o modo de vida. E o modo de vida é o que, na verdade, acaba
ativando ou desativando uma expressão genética, que você pode até ter a informação, mas ela só vai se ativar, vai se expressar ou não, dependendo de como você lida com a sua vida, de como você se relaciona com o seu entorno, com a sua família, com as suas questões, né? Se você é uma pessoa mais raivosa, se você é uma pessoa... Então, essas questões é que fazem a nossa neuroquímica acontecer, né? Sim. Nossas defesas, nossas células de defesa. Nós passa pelo hipotálamo, desce a química as emoções são químicas, né? Então, quando eu falo o sentimento da raiva, tem uma emoção associada a isso, que é na verdade, uma neuroquímica, que é produzida e distribuída no nosso corpo todo, e você vai se comportar a partir dali. Então, se você não tiver a percepção disso, você não tiver minimamente a consciência de que é assim que funciona, a chance de você mudar fica mais limitada, né? E é por isso que eu comecei a fazer agora, Amanda, esses webinars para trazer mais e mais informação para as pessoas a respeito disso, que é fundamental. A gente tem que conscientizar cada vez mais como nossos sentimentos, eles regulam o nosso físico. Estudos científicos já mostram, quando você está sob estresse, você tem uma descarga de adrenalina, e aí desencadeia batimentos cardíacos mais fortes, sudorese, dores de cabeça, enjoos, né? Tem gente que sente um calor atrás da nuca, tem gente que sente na boca do estômago. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, mas vai reagir de uma maneira àquela descarga de adrenalina, aquele nível de cortisol, que é o hormônio da atenção, do alerta, que ele tem que estar presente pela manhã e ausente, mais diminuído pela noite. Então, ele desregula o nosso sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é o do alerta e o parasimpático é o do descanso. E os nossos sentimentos regulam tudo isso. E já foi descrito os neurônios que tem no nosso coração, que tem conexão com o cérebro, neurônios no intestino, que tem conexão com o cérebro. E aí, no corpo todo, as informações mentais, elas vão desencadear uma cascata química gigante. E enquanto a gente não se conscientizar disso, de como a gente pode se auto-prejudicar com os nossos pensamentos e emoções, é difícil tratar só o físico. Por isso que as práticas integrativas, o nosso trabalho aqui, ele vem para tratar o paciente como um todo. Aí todo mundo fala, mas tu trata tudo, tu não tem um nicho específico. Gente, não dá para o paciente vir com uma dor crônica e eu cuidar do ombro dele. Eu tenho que ver como está o sono, como está o intestino, porque é um todo. O corpo não é só o ombro, não é só a gastrite que chegou lá com gastrite. Da onde vem essa tua gastrite? É do sono que você não tem? É a tua alimentação? É o teu estresse? É a relação familiar que está ruim? O que está ruim? Vamos falar sobre um pouco mais sobre isso. Essa alimentação que na verdade não é alimento, né, que é produto. Não é alimento. Isso também, né, é muito forte. A gente vive numa sociedade hoje que prioriza o fast food, a praticidade. Então, eu tenho pessoas que eu amo próximo de mim que, assim, às vezes eu tenho que me segurar. Né? Nem me fale. Você falou uma vez, você já explicou e tal, você tem que respeitar. Escolha, gente, é a escolha de cada um. Você tem a informação. Hoje, a informação está disponível. Não é? A internet é ruim, as telas são ruins, tudo tem um lado bom e um lado ruim, isso depende de como você usa. Então, o conhecimento está disponível na internet para quem quiser. Hoje, uma pessoa dizer que se alimenta mal por falta de informação, desculpa. Dinheiro, né? Não, mas é muito mais barato eu comer um fast food. É muito caro comer comida orgânica, é muito caro comer isso. Gente, a gente tem milhões de alternativas. Milhões de alternativas. Pode até ser barato aquele teu sanduíche do fast food, mas você vai pagar um preço lá na frente por ele. Se você está estressando o teu corpo, você está desafiando o seu corpo o tempo todo. Tem pacientes que vêm, porque eu quero fazer uma cirurgia em geral. Eu cuido muito de pacientes no pré-cirúrgico também, desinflamando o corpo deles para eles terem um pós-cirúrgico melhor, para eles desinflamarem
desinflamarem melhor, pacientes que vão fazer cirurgia plástica, pacientes que vão fazer cirurgia de hérnia de hiato. Eu faço todo um protocolo para desinflamar o intestino dele, desinflamar, melhorar o sono, para que o pós-cirúrgico seja melhor. Eu não recomendo nenhum paciente que vá fazer uma cirurgia, qualquer que seja, principalmente uma cirurgia plástica, que você vai tratar o externo mais. A cirurgia plástica ela não vai funcionar se você não tratar você de dentro para fora. Não desinflamar o seu intestino, não adianta nada. Eu peço de 1 a 3 meses para tratar aquele paciente, para desinflamar o intestino, para dar um sono reparador, para ele poder submeter a uma anestesia, um monte de antibiótico que ele vai tomar, um monte de anti-inflamatório. Como é que está o seu fígado? Veja as enzimas hepáticas, eu vejo toda a parte, eu faço um estudo, Ana, de interação medicamentosa, assim, muito minucioso. E isso não tem preço. Isso não tem preço, o trabalho do cuidado que a gente tem. Olha, é muito... A Ju está aqui com a gente, fala assim, uma pessoa que guarda mais amargura, sempre ouvi falar disso, acho que ela escreveu na época que a gente estava falando, na hora que a gente estava falando sobre a questão das merdas do intestino, né? Eu acho. Depois ela falou assim, a maioria das minhas clientes de micropigmentação, de areola, do mamilo, né? Relata relacionamentos tóxicos. É isso, é o que eu estava falando, a questão do seio, ou você tem questões, dificuldades com o filho, em relação mãe e filho, ou com a questão da... Parceiro. Essa minha que eu comentei, o câncer dela apareceu, né? E depois que o relacionamento se desfez, tinha uma outra pessoa envolvida, então foi muito doloroso isso para ela, e aí... E é assim, é besteira, não tem nada a ver. Pesquisa, gente. Se você conhece alguém com câncer de mama, pesquisa. Ou essa pessoa tem questões sérias, dificuldade, amarguras, dores, questões difíceis emocionalmente falando, com questão de filho, né, ou com sua mãe ou com seu filho, né, filho, humano mesmo, ou com alguma coisa que representa, que tenha a conotação de filho para essa pessoa, ou com a questão do seu relacionamento, do seu parceiro, do seu ninho, da sua casa. É por aí. Todas as pacientes que eu atendi com câncer de mama tinham dificuldades com relacionamento. Mas as que eu atendi foram dificuldades com relacionamento com o parceiro. Tem uma que virou uma grande amiga minha também, uma amiga que mora na França hoje, tinha muitas dificuldades, tanto é que hoje eles estão separados, mas graças a Deus o câncer dela não foi tão agressivo, ela não precisou retirar a mama, ela tirou o quadrante só, mas ela trabalhou todas essas questões e se conscientizou disso. Era uma pessoa que fumava, que bebia, fazia atividade física, mas ela não se alimentava de uma forma saudável. Na França tem muitos casos de câncer de mama. Morei lá 2 anos, eu acompanhei muitas pessoas, muitos relatos lá disso. E aqui, outras pacientes, assim, por exemplo, ela tinha uma paciente que tinha 2 filhos e queria ter uma menina, e o marido não queria mais ter filhos, e ela ficou muito, muito frustrada por causa disso. Outra paciente que queria ter filhos e o marido não queria ter filhos. E ela desenvolveu um câncer fulminante, um câncer com o grau, quando ela descobriu o grau, já era um grau bem agressivo, mas ela está super bem, trabalhou todas essas questões emocionais, espirituais também. Acredito muito, não na religião, mas na espiritualidade, que vai te ajudar muito, muito mesmo, né, nessa parte. E aí a gente tem toda uma ancestralidade também, né, Amanda? Porque às vezes a gente está no relacionamento, tem um problema familiar, e aí você conversa com a cliente e você vê que, na verdade, ela está repetindo a história da mãe ou da avó. Enfim, então, assim, a terapia, gente, não é brincadeira, né? Não é misticismo, não, sabe? Você precisa entender, e essa é a função do NUSP. O NUSP existe, começou com essa intenção de trazer informações sérias. Isso veio de uma dor minha, porque eu, como advogada, eu comecei a estudar essas questões por uma questão minha particular, da minha família, de entender como é que essas coisas funcionavam. E aí eu virei terapeuta e eu mesma não me aceitava como terapeuta. Eu, como assim? Agora eu sou terapeuta, né? A síndrome do impostor veio forte. Então, a forma que me veio, eu queria trazer para as pessoas que não na verdade, acho que eu queria trazer para mim, né? Inicialmente.
é muita ciência por trás, não é qualquer cursinho de final de semana que transforma alguém em terapeuta. Você precisa estudar com profundidade, com seriedade. Né? E isso é uma coisa que a gente prima muito aqui. A doutora Amanda é nossa doutora aqui, conselheira. A gente prima muito por essa responsabilidade, né? Então, poxa, Ana, você está falando tudo isso, você nem é médica. A questão é assim, ó, a gente está muito acostumado a vincular um diploma ou até um curso numa faculdade com a competência de alguém. Né? A gente tem isso, né? Depende muito mais do quanto você estuda, do quanto você se dedica, do quanto você vai atrás. Embora a sociedade respeite mais a história do canudinho, né? Mas nem todo profissional que tem um canudo é um profissional respeitável. Você sabe disso, e isso em todas as áreas. Todas as áreas. Todas. Então, como advogada, eu me deparei com profissionais que, meu Deus do céu. Né? Todo dia eu recebo pacientes que vêm de vários profissionais, de várias áreas da saúde, e assim, com o mínimo de acolhimento, sabe? Eles vêm machucados mesmo, porque eles não foram acolhidos. Uma consulta caríssima, que custou 15 minutos, que demorou 15 minutos. Onde o profissional, ou médico, ou farmacêutico clínico, ou fisioterapeuta, dependendo do profissional ou nutricionista, não olhou nem no rosto do paciente, mandou uma receita pronta e não perguntou como estava o sono. Eu mesma, semana passada, fui no profissional, no otorrino, que eu esperei 1h30 para ele me atender, ele ficou 10 minutos comigo e ele não perguntou o mínimo necessário. Era uma consulta, já era o retorno, e ele não lembrava o que ele tinha falado na primeira consulta, falou coisas ao contrário do que ele tinha falado. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, ele, então, agora você vai fazer um outro exame, marcar uma nova consulta, quase que eu falo assim, sabe quando eu vou marcar uma nova consulta com você? Nunca mais, eu vou procurar outro profissional, porque, gente, é o mínimo de acolhimento que a gente precisa, é o mínimo. E a pessoa não pede nem desculpa, sabe? Nada, tipo, tá ali, e se fosse, e era particular, e a consulta era cara. Eu falei, meu Deus do céu, onde nós estamos, sabe? E a gente precisa retomar aquele profissional antigo que te escutava, te acolhia. Demora. Você não vai atender 10 pacientes em 1 hora, mas você vai entregar mais e você vai ter um resultado mais bonito e você vai dar uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa que veio atrás da sua cura, do seu profissionalismo. É outra coisa. E o retorno é incrível, né? O retorno quando os pacientes vêm. E o legal da sessão, quando a gente faz alguma prática, quando a gente faz presencial, porque eu trabalho online presencial, é que você vê como o paciente entra no seu consultório e como ele sai. É tão gratificante, Ana, que às vezes não tem dinheiro nenhum que pague isso, né? Hoje em dia eu ganho infinitamente menos do que eu ganhava na indústria farmacêutica ou nos outros empregos, mas assim, a felicidade que eu tenho, o amor que eu tenho de ver, e a gente trabalha com muito amor, com muito carinho, de ver como o paciente fica, ou no online, quando você vai fazendo o acompanhamento terapêutico, depois da primeira consulta, depois de 15 dias, depois de 30 dias, você vê o paciente crescendo, o paciente com brilho nos olhos, o paciente melhorando. É incrível, não tem explicação. É muito amor mesmo, pelo que a gente faz. Precisa cuidar, porque assim, a gente, de um modo geral, a sociedade valoriza os títulos, né? De um modo geral, a sociedade valoriza os títulos. E nem sempre os títulos conferem. Eu fiz uma grande transição de carreira, eu tenho 1 milhão de títulos, mas hoje eu trabalho numa área bem diferente dos meus títulos. Trabalhei 22 anos na área de genética e epigenética, biomarcadores, e há 12 anos eu trabalho com a parte, primeiramente comecei com acupuntura, fitoterapia. Muito amor, né, Amanda? Isso que você estava falando não tem preço. Quando a gente trabalha com coisas que nos dão prazer, que a gente se sente preenchido com aquilo, não é só... É claro que é importante ter dinheiro, gente. E eu não tenho o menor problema de dizer isso. Eu gosto muito de dinheiro. Mas o dinheiro pelo dinheiro... Aí você tem profissionais como você fica doente. Aí você adoece, como eu adoeci quando eu estava trabalhando no lugar.
Eu adoeço as pessoas que estão próximo de mim e atraio pessoas, né, com outra vibração. Outra vibração, outra energia. E você E trabalha ali só pelo aquele dinheiro e você vai ficar doente. Eu sou a prova viva. E hoje em dia eu cuido de pessoas que passam pelo que eu passei quando eu estava no emprego que não reverberava com a minha energia, e eu ganhava muito bem, mas eu adoeci muito. Eu desenvolvi dores crônicas no corpo, insônia crônica, burnout, crise de ansiedade. E eu não entendia o tanto que estava acontecendo comigo. E até que um dia eu fui demitida, eu falei, não é isso, não é isso para mim. Eu tenho que trabalhar com o que eu acredito, e eu acredito na cura como um todo, em tratar o paciente com empatia. E hoje eu cuido dos meus pacientes com muito amor e como eu gostaria de ser cuidada. Como eu gostaria de ser cuidada quando eu estava naquela fase do burnout, da crise de ansiedade, das dores. Hoje eu faço isso por eles. Eu entrego muito, às vezes eu acho que eu me entrego demais, eu estou tratando isso na terapia, né, porque a gente também precisa se cuidar e se proteger um pouco e não se desgastar tanto, mas isso é tudo um controle. que você tem, né? Quando a gente percebe o valor que a gente tem, não é uma questão de supervalorizar, de cobrar caro, mas é que a gente, sem falsa modéstia, a doutora Amanda e eu, a gente sabe o que a gente entrega para você, a gente sabe a transformação que a gente faz, tá? Então, isso precisa ser valorizado, né? E a gente vive a partir dessa entrega também, né? A Iri Carol, ou Riri Carol, não sei se falei certo o nome, ela falou assim, o meu ortopedista me respondendo com resposta curta dos meus porquês, ou seja, né, ela deve ter feito várias perguntas e ele só no ping-pong. Não tem tempo, né? Porque tem que vir outro paciente, tem que ser rápido, nem olha direito o exame de sangue. Nem ver como está a sua alimentação, o seu intestino. É uma coisa básica, gente. É uma coisa básica. Você tem que pesquisar, porque eu sou ortopedista, eu não vou ver como está o teu sono. Gente, as dores, se você não dorme bem, você vai ter dor crônica. Se você tem dor crônica, você não vai dormir bem. Esse é o sentido da integralidade, quando a gente fala do cuidar de forma integral, de práticas integrativas, não é só integrar com outras. Por exemplo, o meu trabalho, ele integra com o trabalho da Amanda, da doutora Amanda. E integra com diversos profissionais da saúde, né? Mas não é só esse integrar de juntar, é a integralidade, é olhar o ser humano como um todo, porque o funcionamento do estômago, ele não é separado do resto do corpo. Existe todo um sistema, gente. Nós não somos separados do universo, nenhuma célula nossa é separada da outra. Então, a gente precisa olhar o todo, o que está acontecendo de uma forma mais ampla. Então, é isso que quando a gente fala de práticas integrativas, é olhar o ser humano de forma inteira, integral. Mas ainda tem médicos. Ontem eu fui numa médica excelente, uma médica que. E aí a gente entra, porque médico de plano de saúde não presta. Uma médica que aceita o meu plano de saúde, que eu já tinha ido nela uns 10 anos atrás, devido a uma cirurgia que eu fiz no meu nariz. E eu tinha que fazer uma revisão dessa cirurgia, por causa do probleminha da garganta, da minha rouquidão. E eu estou nessa busca, né, desses médicos. E foi, assim, incrível. Incrível. Ela lembrou de mim há 10 anos atrás. Ela pegou todos os meus exames que os outros médicos tinham pedido, analisou com muita calma, fez uma análise realmente integral, perguntou do meu sono, perguntou da minha alimentação, perguntou do meu estômago. Vamos ver se isso é realmente um refluxo que está causando esse probleminha no nariz e na voz. Você tem acordado durante a noite? Como está o seu sono? Você desperta várias vezes à noite? Isso pode ser. Alguém pediu uma endoscopia para você? Não, não pediu. Pode ser isso, pode ser aquilo. Como é a sua. Ela teve o acolhimento de perguntar como era a minha abertura para usar a alopatia. Eu falei, olha, eu me cuido com produtos naturais, com bioativos, estou fazendo já um tratamento. Ela falou, faça o seu tratamento, você faz durante 2 meses. O que eu estou vendo aqui do exame de 2 meses atrás, desse exame que está melhor. Então, você continua fazendo. Se não melhorar, a gente faz uma alopatia durante um mês, de um período curto, porque precisa desinflamar essa inflamaçãozinha que você tem na sua garganta e tudo mais. Assim, eu achei incrível, incrível. Quem quiser o nome dela, eu recomendo aqui fortemente, me chama no privado. E eu fiquei assim tão feliz de ser tão acolhida ali naquela consulta, que é muito raro a gente ver hoje em dia. Muito raro. E assim, uma pessoa que conseguiu ver você como um todo e ver o que reverbera com o que você acredita também. Isso é muito raro.
aproveita que você está com esses exames, que você tem aí a imagem do tecido que está sendo afetado, e olha para isso, olha para essa origem embrionária desse tecido, olha para a função dele no teu sistema respiratório, né? Então, olha, porque a gente pode também ampliar esse olhar para entender a questão informacional que está aí. Vamos fazer uma consulta com vocês sobre isso. Porque a gente se cura, gente, a gente se cuida também aqui, viu? A troca é dinâmica o tempo todo. Mas, Ana, vamos falar um pouquinho da genética e da epigenética, que tanta gente perguntou pra gente, né? Que agora a doutora Ana está expert na epigenética. Então, como vocês sabem, eu trabalhei muitos anos com genética e com epigenética, e a gente sabe que tem uma porcentagem ali, se você tem os polimorfismos que a gente chama de funcionais, que vai te falar se você vai produzir uma certa proteína ou não. Obviamente, se a gente for ver todos os casos e todos os marcadores mapeados hoje, apenas 20% deles vão te falar se você realmente vai ter uma predisposição de 20% de desenvolver um câncer. 80% é a tua epigenética, ou seja, 80%, por mais que você tenha aquele marcador, ela vai ser o teu meio ambiente, o que você come, o que você faz, atividade física, pensamentos, emoções que vão predispor aquele gene a se manifestar ou não. Então, gente, não é uma sentença de morte você ter aquele polimorfismo genético que vai te predispor. Ele é uma sentença que vai te dizer assim, te cuida, previne, vai por esse caminho, porque se você não for, você pode desenvolver, sim. E hoje em dia, imagina, gente, 80% está na nossa mão, Ana. Está no ambiente. Tem o estudo científico mais bonito que comprovou isso, são os estudos dos gêmeos. Né? Existem vários estudos oncológicos em gêmeos, né? Tem 99% ou mais similaridade genética no DNA, onde eles pegaram 2 irmãos gêmeos que tinham propensão de ter câncer de pele, e um foi colocado para viver numa região equatorial, região com muito sol, a nível do Equador ali, e outro no Polo Norte, sem sol. O irmão que foi muito exposto ao sol, ele desenvolveu câncer de pele. O irmão que não foi exposto ao sol não desenvolveu câncer de pele. Então, a gente não está falando de alimentação, a gente não está falando de pensamento, a gente está falando de uma coisa física do ambiente, regulando ali o teu genes. Imagina se a gente extrapolar isso para o conhecimento que a gente tem hoje da física quântica, para o conhecimento que a gente tem hoje dos nossos pensamentos, dos nossos alimentos. Né? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas que comem mais embutidos, saiu uma reportagem agora na revista da FAPESP, elas tiveram maior propensão a ter câncer de estômago, por causa dos fitatos, nitratos. E se a gente for extrapolar mais isso para a qualidade de vida dessas pessoas, como é que fica? Exatamente, é o envenenamento, né? Equivale ao envenenamento. Você está comendo coisas que o teu organismo não digere, não reconhece, né? Como não tem biodisponibilidade, às vezes, enfim, a questão alimentar é muito séria. Você precisa alimentar a célula, né? A gente precisa de nutrição celular. E aí, nutrição boa. Se a gente come porcaria, se a gente come só produto industrializado, que não é, que nosso organismo nem reconhece aquilo, imagina. Eu tô dizendo, gente, não é para ser todo dia aquele estresse, aquela pessoa chata, ela vem, chegou a chata. Gente, uma vez ou outra, se você faz tudo certinho, é tudo um equilíbrio. Né? E se a minha sogra estivesse aqui, que ela é uma pessoa mega voltada para a física quântica, né, Ana, que eu já falei dela para você, ela ia falar assim, vá comer alguma coisa, você vai beber o seu drink, você vai comer o seu embutido, o seu junk food, vai com o pensamento, hoje eu vou comer aquilo e aquilo vai me alimentar bem, e depois eu vou seguir a minha dieta natural, a minha dieta equilibrada, eu vou fazer minha atividade física, eu vou ter minha boa noite de sono. É obviamente que uma vez ou outra, se você sair daquele seu padrão bom, aquilo não vai te matar. Então tudo é um equilíbrio, né, Ana? Uma coisa interessante que eu falo, inclusive no webinar que eu estou fazendo, amanhã, por sinal, a gente tem um webinar, tá? A ciência por trás da transformação terapêutica. Vem entender essa ciência que embasa, que nos dá toda essa fala, essa segurança de realmente fazer alguma transformação. A genética, a gente pode fazer esse paralelo, né? A genética ela está para o materialismo, assim como a epigenética está para a física quântica, porque o que é a proposição mais
que mais se fala da física quântica, né? Que é a questão do observador, né? Da dupla fenda. Então, ali, para quem não conhece, é um experimento que já foi repetido diversas vezes e sempre dá o mesmo resultado. Do que se trata? O elétron, ele tem uma forma de se comportar quando ninguém está olhando e outra quando há uma observação. É uma coisa bem mais elaborada, mas o que interessa a gente saber? A nossa observação, o observador interage e interfere no resultado. Ponto. Isso é assim no experimento com elétron, isso é assim na nossa conexão das fendas sinápticas, é a nossa intenção com o pensamento que faz diferença nessa conexão das sinapses ali. E isso faz a diferença, então é a nossa relação, é como a gente interage, como a gente... Exemplo, duas pessoas vão assistir o mesmo filme, uma sai achando que o filme é maravilhoso, a outra sai falando super mal. O que aconteceu? Foi a interação, foi como eu me relacionei com aquelas informações, como essas informações interagiram, né, com a minha experiência, com as minhas vivências, como ela mexeu com as coisas que eu já tenho aqui guardadas dentro de mim, fez eu achar que aquele filme foi uma grande porcaria. E outra pessoa que teve outra vivência, que tem outras informações, muito diferente com aquele filme, então ela achou o filme maravilhoso. E isso faz diferença em como o seu organismo reage. Porque aí a gente tem a química equivalente ao que você está sentindo. Né? Então, essa relação com o ambiente, a forma como nós nos relacionamos, nada existe de forma estanque. Essa é a grande mudança do paradigma do materialismo para o paradigma quântico. Não existe nada. Antes a gente achava, inclusive os próprios pesquisadores, cientistas, eles observavam as coisas como se as coisas fossem realmente separadas, coisas estanques. Então eles estudavam, né, tudo, achando que era uma coisa separada deles. Não é. Observador e objeto observado, eles interagem entre si. Então, a forma como eu olho, a forma como eu vejo o objeto e interajo com o objeto, ela é uma forma muito pessoal, particular, e aí, claro, que a gente tem o consciente coletivo, a informação que a gente vem desde criança, então eu sou acostumada a olhar para um prato e entender que aquilo é um objeto através eu me relaciono com aquilo para comer. Mas tem gente que pode olhar aquilo, imagina alguma tribo que nunca viu um prato, pode olhar aquilo e achar que é um disco, que é para brincar de jogar. É como você se relaciona com o objeto, como você olha para aquilo, como aquilo interage com você e você com aquilo. E da mesma forma são as interações humanas. Então a forma como eu me relaciono com A, com B, com C, com marido, com filho, com amigo, vai depender da forma, de todas as informações que eu tenho, né, no meu campo informacional, desde criança, que eu recebi da minha herança epigenética, ou seja, das informações herdadas, de como eram os comportamentos, como a minha avó, minha mãe, essas pessoas que, né, fazem parte da minha ancestralidade, como elas se relacionavam com a questão, por exemplo, com o casamento. Qual é a percepção de casamento que eu tenho? De onde eu recebi a informação de que casamento não é legal? Percebe? Tudo é uma questão de interação, de informação que eu recebo e que eu vou armazenando no meu campo informacional, na minha memória celular. É incrível a parte da memória celular, né, Ana? A gente tem um experimento muito legal dos cheiros. Como o cheiro está relacionado a isso? Você tinha uma avó, por exemplo, que fazia um delicioso bolo de fubá, que você ia de tarde e comia aquele bolinho de fubá. Você passa em qualquer lugar, você sente um cheirinho de bolo de fubá, você imediatamente lembra da sua avó. Exato. É incrível como o nosso olfato está relacionado com as nossas memórias passadas, né? E hoje em dia a ciência moderna fala que a propensão para você desenvolver Alzheimer daqui a 10 anos, se você tem algum problema de falta de olfato, você tem que ter muito cuidado, porque é um fator prognóstico de um futuro Alzheimer. Então o olfato está ligado com as suas memórias de alguma forma.
Pois é, olha que interessante. E aí, Incrível isso. que eu trabalho, a gente já pensa assim, Alzheimer, por que será que a pessoa quer esquecer? O que que dói tanto que o Alguém organismo quer produziu saber. uma alteração fisiológica para você nem lembrar mais? Olha, Ana, falta 5 minutinhos para acabar a nossa live. A gente precisa falar. Hum. Só precisa primeiro responder aqui as perguntas. Se a gente não conseguir responder, vocês podem mandar as perguntas no nosso direct, que nós vamos ter o maior prazer em responder. Mas a gente precisa falar do webinar de amanhã, que horas que vai ser, como as pessoas podem participar. Então, o amanhã, às 19 horas, é a hora de início. Está previsto aí umas 2 horas e meia, 3 de webinar, vai depender de como as pessoas. Eu Vou estou interagir. primeira vez nesse horário, quinta-feira à noite. O primeiro que eu fiz foi na sexta-feira pela manhã, então eu estou testando horários para ver o que fica melhor para as pessoas. Mas esse próximo, que vai ser amanhã, às 19 horas, tem que se inscrever, né, em algum lugar lá no nosso Instagram, tanto no NUSP quanto no meu pessoal, você tem lá o link de inscrição. Tá na bio, né? O link tá na bio. Ah, tá sim, tá? Então é muito legal, tanto para você que é terapeuta, porque às vezes assim, a gente já trabalha com isso, mas é legal entender por um outro aspecto, né? Então, às vezes a gente conhece muito a questão da biologia, do floral, mas ainda não compreendeu um aspecto do paradigma quântico, que é uma coisa mais nova, mais recente, mais complexa, mais, né, tem uma resistência maior a eles, por conta de como a gente pensou e vem pensando nesse tempo todo. Mesmo dentro das universidades de medicina, gente, é complexo a aceitação do paradigma quântico. Só que é ciência, as coisas estão comprovadas cada vez mais, a gente usa isso nas tecnologias de forma ampla, absurda, não nos questionamos como funciona, chegou, já passou da hora da gente entender a física quântica para usar na gente, sabe? Para melhorar nosso dia a dia, nossa saúde, nossas relações, entender como é que funciona isso para a gente, e não só usar a tecnologia. Gente, não percam se vocês querem entender mais sobre isso. Amanhã esse webinar vai ser muito especial. E a gente está aqui para tirar as dúvidas sobre a parte das práticas integrativas na oncologia. Esse mês no câncer de mama, mas a gente tem como falar para vocês sobre diversos outros tratamentos na oncologia. Semana passada a gente recebeu aqui o Dr. Elias. Não percam a live dele, vocês podem assistir a live que foi semana passada. Ele é um médico oncologista que só trata os pacientes com fitoterápicos e procedimentos naturais. E ele tem excelentes resultados, né? A consulta dele demora 3 dias, para vocês terem uma ideia. Ele vai na casa do paciente. É uma coisa muito linda que ele faz. E ele traz muita ciência também por trás de tudo isso, mostrando os estudos científicos que comprovam, mostrando as fitoterapias chinesas, mostrando os suplementos que fazem efeito verdadeiramente. Por isso que é tão bom a gente suplementar de forma direcionada. Suplementação não é luxo, suplementação às vezes pode ser caro, mas ela previne muitas doenças. Fazer uma boa anamnese, fazer um bom exame de sangue periódico para a gente ver as carências nutricionais ali, que podem te gerar desequilíbrios, até depressão, até um cansaço físico muito grande. É muito bom você ter um acompanhamento de um profissional de saúde que saiba fazer esse acompanhamento, essa análise profunda, não mais com valores de referência, né, Ana, que estão ali no laboratório, que são para a população do mundo, mas valores ideais para o teu objetivo, para a tua idade, para o que você quer performar, muda a vida da pessoa, te traz muito mais qualidade de vida. E a gente pode esclarecer como a acupuntura, como a laser terapia, como a terapia quântica, como a hipnose, como essas práticas todas podem te ajudar nos cuidados, tanto na prevenção ou tanto no cuidado do paciente oncológico, os efeitos colaterais da quimio, da radioterapia, da depressão, melhorar o teu sono, melhorar o enjoo, melhorar distúrbios gastrointestinais, melhorar a parte de constipação intestinal, melhorar a alimentação, né, toda a parte da mucosa bucal que fica muito machucada, e a sua parte emocional que vem assim, que eu acho que as práticas integrativas vêm te abraçar e te colocar no colo com toda a sua parte emocional, desse equilíbrio, corpo, mente e espírito, que a gente traz para vocês. Gente, algumas coisinhas antes da gente terminar. Primeiro, quero agradecer muito os nossos parceiros. Nós temos agora, mais recente, o Dr. Elias. Me ajuda, que eu não sei se eu vou lembrar de todos, e eu não estou com a anotação aqui, Amanda. Mas nós temos a doutora Rosângela Arte, que é
médica há 40 anos, pós-doutora em medicina quântica integrativa, nutróloga, então ela também olha para essa questão da nutrição celular. Nós temos a própria física, doutoranda em física, Eliane Xavier, que ensina a física de uma forma mais profunda. Eu ensino, sou aluna dela e ensino trazendo para a questão das práticas integrativas. Temos doutor Francisco de Vias. Temos quem mais, Amanda? Me ajuda aí. O doutor Breno Marques, dos Florais de Minas, é nosso parceiro aqui no NUSP também. Então, gente, muito obrigada por estarem conosco. É uma alegria muito grande. Temos nós, né? Temos a doutora... Temos toda a equipe do Expo Quântica, a Vera, né, querida, que está sempre divulgando as práticas integrativas com ciência, com responsabilidade e ação. A Vera faz um trabalho incrível, que elaborou um dos congressos maiores, que foi em Santos ano passado, o Expo Quântica, que vai ter de novo a segunda edição. 2025. Parece. Temos a doutora Aliciane também, que é especialista em oncologia, especialista em câncer de mama, que eu estou tentando chamar ela para fazer uma live esse mês ainda, e ela é especialista em laser terapia, doutora em laser terapia, dentista, mas que fez uma transição linda para trabalhar com câncer de mama, e diretora do Instituto Neomama, que fica em Santos também, que trabalha com toda a parte de prevenção e cuidado nas pacientes oncológicas, faz um trabalho incrível. Gente, a gente tem muitos parceiros lindos, se a gente deixar, vai fazer uma lista grande. Graças a Deus. Porque além dos nossos parceiros, a gente apoia esses eventos. Então, nós fomos apoiadores da Expo Quântica, estamos apoiando o evento Comunicação Não Violenta da nossa querida... comunicação. Temos a Luciana, a gente não pode deixar a Luciana Furtado, que é diretora da Clínica Psicoself, que é uma clínica de psicologia integrativa, onde tem fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, são vários profissionais, e ela está montando o Fórum de Comunicação Não Violenta para pais, educadores, terapeutas, jornalistas, psicólogos, vocês todos que têm interesse em participar desse tema. A gente vai falar de práticas integrativas de uma forma acolhedora. Vai ser nesse sábado, dia 18, no Colégio Cristo Rei. As inscrições estão no Instagram do Fórum Psicoself. Vou deixar aqui para vocês na legenda também. Também é uma grande apoiadora do NUSP, uma grande colaboradora nossa. Falei, gente, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar... Está lá, tá? Então não percam, apareçam lá, se inscrevam. Estaremos lá, vou dar uma palestra. Fazendo uma palestra incrível lá, né, a respeito dessa... Fala mais da sua palestra, mãe. Enquanto não cortarem a gente fica aqui. Opa, cadê você? Travou aqui. Então, assim, gente, esse final de semana, dia 18, salvo engano, é esse evento da Psicoself. Amanhã estejam comigo. E acompanhe o NUSP, toda semana a gente traz aqui profissionais incríveis para falar sobre as práticas integrativas, sobre saúde, sobre ciência, autoconhecimento e empoderamento, que esse é o verdadeiro empoderamento, é o autoconhecimento. Eu não sei, deixa eu ver aqui, não sei se... Opa, conseguiu. Oxi, olha aí, você tá vendo como tá? Você 2 vezes aqui? Eu tô 2 vezes aqui, gente. Coisa isso. É porque você vale por 2, querida. É porque eu pedi para participar e você me chamou. Ai, gente. Mas a gente precisa fazer a foto da capa da live. Ah, não, mas a capa da live está prontíssima, não se preocupe com isso. Isso que é profissionalismo. Amanda, querida, deixe a sua mensagem, então, final para os nossos espectadores aqui que estão com a gente e também para quem vai assistir depois. Bom, eu espero que a gente possa ter esclarecido um pouquinho sobre como as práticas integrativas podem ajudar na prevenção e no tratamento e nos cuidados paralelos aos tratamentos alopáticos, a quimioterapia e radioterapia, e não tenham medo das práticas integrativas. Alguns pacientes me procuraram falando que os médicos não liberaram os pacientes para fazer laser terapia ou acupuntura, mesmo com todas as comprovações científicas. Então, ainda tem muito tabu em relação a isso, Ana. A gente ainda vê muito tabu. Então, eu espero que a gente consiga esclarecer cada vez mais isso, com bases sérias, sólidas, científicas, para a gente poder acolher o paciente oncológico da melhor forma, de uma forma segura, respeitando o paciente, acolhendo o paciente, com muita responsabilidade, acolhimento, amor e equilíbrio.
Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pelo seu carinho. Não, eu que agradeço. Sempre bom estar aqui. Gente, um beijo. Até semana que vem. Semana que vem vai estar aqui a nossa conselheira Ana Cecília, né, que é de Goiânia. E me perdoe, eu não vou lembrar, falha minha, o nome da convidada dela. Uma médica oncologista, também Então, esqueci o nome dela. estamos no mês de outubro, né, outubro rosa. Então, estejam conosco, acompanhem o NUSP. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.